com grande alegria para a obra missionária para a glória de Deus. Neste mês que passou, o mês de dezembro, nós ficamos em segundo lugar, nacionalmente falando, irmãos. Tem mais de 60 regionais, mas Franco da Rocha, pela misericórdia de Deus, ficou em segundo lugar para a glória do Senhor. Pode dar glória a Deus por isso, meus irmãos? Glória a Deus. Isso é porque não é para a glória nossa, não é para a honra nossa, é porque Deus tem compungido o nosso coração. O nosso coração, a nossa vida, a nossa alma tem entendido que a obra missionária precisa da ajuda. É por isso que esta igreja está crescendo, é por isso que a regional está crescendo, porque nós estamos contribuindo, evangelizando, e Deus vai salvando para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos ouvir nossos adolescentes. Já está com a oportunidade, já. Ela perguntou já? É já. Nosso tempo é já. Jesus está voltando, nosso tempo é curto. Aleluia. A qualquer momento a trombeta vai soar. Aleluia. A trombeta vai soar. O Espírito Santo vai conduzir a igreja até a luz, vai dizer: está aqui. Entregou para Jesus, e Jesus vai entregar para o Pai, e a igreja vai louvar o Senhor eternamente para a glória de Deus. Amém. Vamos ouvir os adolescentes, e logo após as crianças também vão louvar o nome do Senhor. Mas tenha a vida eterna. O amor de Deus alcança qualquer pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz, Timóteo fala, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Para tanto, Deus já projetou a salvação do ser humano. O ser humano vai tomar a sua decisão. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação já foi projetada na eternidade, já foi executada aqui na terra por Jesus Cristo. Agora a decisão é com o ser humano que decide o seu destino para a vida eterna, que há uma vida eterna. Após a morte, a pessoa vai estar ao lado de Deus ou longe de Deus. Então o homem tem essa decisão, e a decisão é aqui na terra. O homem, ele toma a sua decisão. O homem, se aceita Jesus, ele torna filho de Deus, como está escrito em João 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. A decisão está com o homem. Deus já enviou o seu Filho. Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem a vida eterna, que levante a mão e diga glória a Deus por isso. Aleluia! Vamos ouvir as irmãs louvar o nome do Senhor, dos filhos de oração. Com manipulação dos pães, nós vemos ali desafio missionário. Jesus estava ali num lugar deserto. A obra missionária é uma obra de desafio. Ali o desafio do deserto, desafio da grande multidão, desafio da hora avançada. Há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo João escreveu que já era a última hora. Imagina hoje, estamos nos últimos instantes da igreja na face da terra, e muitas das vezes eu e você, com os braços cruzados, não fazendo nada em prol da obra missionária. O que nós estamos fazendo, irmão, em prol da obra? Você tem chorado, você tem jejuado em prol da obra missionária? Eu costumava perguntar para a igreja quando eu estava pastoreando: você já ficou um dia sem comer em favor da obra missionária? Jesus, ele estava ali, sentou na beira de um poço, com fome, cansado. Os discípulos foram comprar pão. Costumo dizer que Jesus mandou comprar muito pão, porque foi 12 homens para comprar pão.
mas foi estratégia dele, porque ele queria ficar sozinho, porque se ficasse um deles ali ia atrapalhar a obra que ele tinha para realizar na obra daquela mulher. E quando voltaram com o pão, com a comida que ofereceram para ele, ele falou: eu tenho uma comida que você não sabe qual é. E começaram a questionar os discípulos: será que alguém trouxe de comer para ele? Ele falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Nós estamos se alimentando dessa comida? Estamos fazendo a obra do Senhor ou estamos colocando um obstáculo? Por causa de perseguição, por causa do disse-me-disse, nós não queremos fazer nada. Que conhece e escreve a minha e a tua história, não é esse o título que ele dá, porque ele já sabe o final dela. Então eu quero ser boca de Deus para a vida de alguém que talvez esteja passando um momento difícil, para que você não use mais esses termos na sua vida. Não diga que está passando por uma prova, tribulação, vem, seja lá qual for o adjetivo negativo, mas comece a falar como se você também já soubesse o final desse momento. Eu estou passando por um momento maravilhoso, eu estou no extraordinário de Deus, eu estou debaixo da bênção de Deus. E alguém olha com olhos carnais e fala: mas como tu fala isso, se tu está vivendo somente coisa ruim? Você fala: não, você está olhando com os olhos da carne, mas eu olho com os olhos da fé, porque eu sei quem é que escreve o final da minha história. Será que você pode dar glória a Deus? Temos esse mau hábito de falar, de usar esses termos. Esses dias eu até passei um momento difícil e alguém falou para mim: calma que o vento vai passar, e outro falava de vento, e eu até brinquei, falei: estou me sentindo um pipa já, de tanto vento, irmão. A gente às vezes se sente um pipa de tanto vento, não é isso? Só que a gente vai buscar de Deus e em Deus direção e refrigério para os momentos que passamos, e nos deparamos com esse tipo de experiência através da palavra de Deus. Então foi algo muito marcante para mim, porque a gente começa a notar, e tem 3 personagens muito importantes nessa passagem, que é Jesus, a multidão e os pescadores. Quantos personagens eu falei? 3. Jesus, A multidão. Jesus, a multidão e os pescadores. São os 3 personagens que vão nos ensinar algumas coisas dentro desse acontecimento. Jesus, ele está pregando a palavra ali no lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, como alguns gostam de utilizar, e a Bíblia vai também se referir àquela região com esse nome. E o texto diz que uma grande multidão se forma em volta de Jesus, ao ponto de dificultar ele a pregar a palavra, pastor Otávio. E quando eu vejo Jesus tentando pregar a palavra, e logo em seguida eu vejo que o impedimento, ou devido à euforia e o grande número de pessoas que se juntavam, porque cada um queria, ou cada um ali tinha uma intenção diferente, eu já olho a multidão, pastor Joel, porque no meio da multidão, nós sabemos que nem todos que estão naquela multidão estão no mesmo propósito. Nem todos que estão ali estão na mesma fiação. Nem todos que estão ali estão com a mesma intenção. E isso a Bíblia ela vai relatar ao longo da passagem de Jesus e do seu ministério. Porque por onde ele passava, uma grande multidão se reunia. E sempre no meio da multidão você vai ver que alguém se revela com um interesse diferente. No meio da multidão sempre tinha ali algum fariseu, sempre tinha alguém ali do âmbito religioso, querendo pegar Jesus de alguma maneira para acusá-lo, para afrontá-lo, e espionar e falar para o sinédrio, para a cúpula judaica, o que aquele homem estava fazendo ali, um rebelde que estava agora pregando heresias. Então a gente sabe que no meio da multidão existia aqueles que iam para criticar, que no meio da multidão tinha os religiosos, que no meio da multidão tinha aqueles que queriam perseguir e prender Jesus. Assim como no meio da multidão, e você vai se lembrar de um que quando sabe que Jesus irá passar, ele corre e sobe em cima de uma figueira brava, porque ele queria somente ver Jesus. Então no meio da multidão também tem curioso. No meio da multidão também tem curioso. Tem aquele que só quer ver o que vai acontecer. E no meio da multidão tem aqueles
como aquela mulher que durante 12 anos sofreu um fluxo sanguíneo e uma multidão apertava Jesus e ela falou para si: eu não quero apertar, eu quero tocar. Eu quero tocar porque eu sei que se eu tocar, eu serei sarada desse mal. Então, no meio da multidão que segue Jesus, tem aqueles que precisam de milagres. E a pergunta que eu faço para você essa noite é: quem é você no meio da multidão que segue a Jesus? Glória a Deus. Qual é a sua intenção? Qual é o seu propósito? Eu não posso simplesmente dizer que sou evangélico crente porque eu me sinto bem, porque aqui tem uma atmosfera espiritual muito boa. Não! Deus não chama a gente, pessoas, para ficar em uma, desculpa o termo bem juvenil que eu vou usar, em uma vibe positiva, em um ambiente onde os louvores são bonitos. Deus não tem parte com simpatizante. Deus chama para servir, e servir com intimidade, um relacionamento sério, profundo e com compromisso. Deus não tem parte com curioso. Deus não quer saber o que você veio apenas ver. Deus quer saber o que é de fato você quer dele. E se tem alguém aqui essa noite, Glória a Amanto caia sarabai, precisando dos milagres de Deus, eu tenho uma notícia boa para te dar. E eu sei que essa igreja é avivada e só recebe quem levanta a mão. Se você veio buscar milagre da parte de Deus, Deus tem milagre para liberar sobre a tua vida nessa casa. Será que você pode dar glória a Jesus aí? Aleluia! Quem é você no meio da multidão? Qual é a sua intenção? Porque às vezes nós perdemos o foco. Às vezes nós começamos debaixo de um propósito, e na maioria das vezes nós nos achegamos aos pés de Jesus através de algo chamado fundo do poço. Só que nós não podemos viver uma vida sempre tendo que ir ao fundo do poço para se chegar aos pés de Jesus. Nós precisamos enxergar quem somos nós no meio da multidão. E no meio da multidão, quando o seu interesse ele não é alcançado, você se distancia de Jesus. E é por isso que precisamos entender isso. Porque o curioso, a partir do momento que ele viu e algo não lhe chamou a atenção, ele vai embora. O que vai para criticar, para apontar, para falar mal, para procurar defeito, ele até fica um pouquinho mais, porque ele quer saber o que vai acontecer, para que ele possa criar os seus argumentos. E sempre tem alguém, pastor Joel, em nosso meio, que nunca está satisfeito. E não é com a igreja, é com as coisas de Deus, porque é Deus que rege a igreja. É o Espírito Santo que conduz a igreja através da vida do pastor. Então, a partir do momento que eu questiono, eu murmuro, eu reclamo, eu digo que não está bom, eu digo que está errado, eu estou reclamando com Deus. Se fosse para de Deus, daquilo que Ele está fazendo, e se eu quero reclamar das coisas de Deus, é para Ele que eu tenho que me reportar através dos meus joelhos dobrados. E a partir desse momento me colocar à disposição para que Ele me use, para que aquilo que eu acho que deve ser melhor ou acrescentado venha acontecer através da minha vida. Porque Deus nos chama para sermos instrumentos em Suas mãos. Aleluia! Glória a Deus! O curioso vai embora, não aconteceu nada. O murmurador ainda continua ali. E quem precisa de milagre, irmão, não importa o que aconteça, não importa quem é o pregador, não importa se o cantor é desafinado, não importa se a igreja está vazia, ele só quer saber de uma coisa: Jesus vai estar lá? Oh, glória a Deus! Aleluia! Lembra disso? Quando nós, lá atrás, no período o primeiro amor, né, que é o termo que nós utilizamos, não importava onde seria o culto, quem era o pregador, se a rua era asfaltada ou se era de terra. A gente só queria saber: Jesus vai estar lá? Aleluia! Se Jesus estiver lá, eu estou junto. Aleluia! Eu lembro dos testemunhos do pastor Daniel dizendo que saía do Parque Vitória até o Mato Negro. Não é isso, pastor Daniel? Para dirigir igreja, irmão. A pé. E Deus era tão bondoso que encurtava a rua, né? Parece que agora deu uma esticada.
Porque tudo é difícil, tudo é longe. Só que eu aprendi que longe é para quem não quer ir e difícil é para quem não quer fazer. Eita, Jesus. Longe é para quem não quer ir e difícil é para quem não quer fazer. Então nós que sabemos da nossa total dependência de Deus e nos identificamos nessa categoria de pessoas, no meio da multidão, não importa o que aconteça, eu fico, eu permaneço, eu faço, eu glorifico a Deus, eu me alegro e eu estarei sempre satisfeito com aquilo que Deus está fazendo. Não importa quem seja, eu estou debaixo da obediência do Pai e as mãos de Deus estão sobre a casa e eu irei em algum momento desfrutar daquilo que Ele tem para a minha vida. Aleluia. Simples assim. Jesus está agora sendo apertado, comprimido pela multidão e Ele olha para os pescadores. Os pescadores que naquele momento estão limpando ou lavando as suas redes. E isso aqui é muito interessante porque tem um hino, né, um louvor que é muito bonito, irmão. Mas depois que a gente vai sendo liberto das prisões da ignorância, quando nós começamos a aprender um pouco mais através da palavra de Deus, a gente vê que nem tudo que está sendo falado ou cantado de fato é o que está na palavra de Deus. Verdade. O hino vai falar quem mandou lavar as redes, quem mandou você parar, não é isso? E a gente chora. Você já ouviu, você já cantou, motivou. Eu já chorei também, irmão. Eu falei, Deus está falando comigo, meu Deus. Eu não posso parar, sabe? Aquele momento que a gente tem ali. Só que não tem nada a ver com isso aqui. Por quê? 3 coisas eu aprendo com os pescadores. 3 coisas. Primeiro, eu aprendo com eles sobre obediência. Os pescadores vão nos ensinar sobre obediência. Segunda coisa que eles vão nos ensinar, algo sobre perseverança. E terceiro, vão nos ensinar sobre fé. Quando eu olho para os pescadores, lavando as redes, limpando a sua ferramenta de trabalho, eu não posso cantar ou afirmar que aquelas pessoas estavam desistindo de algo, que eles estavam parando. Eles passaram por uma noite frustrada de pesca, e naquele momento o que eles estavam fazendo era preparando a sua ferramenta de trabalho para que no outro dia eles fossem tentar novamente. E por que a gente sempre afirma que eles estavam frustrados? Isso é muito simples. Qual é o profissional que na sua área ele não obtém sucesso e ele fica feliz ou satisfeito? Qual é o vendedor, qual é o comerciante que ao não atingir a sua meta de vendas ele vai ficar feliz, Abner? Qual é o médico que ao perder um paciente na mesa de cirurgia ele vai ficar satisfeito? Qual é o advogado que após perder uma ação onde ele tinha muita confiança, ele vai se contentar? Estamos falando de homens que estavam exercendo a sua profissão e tinham capacidade de conhecimento de causa. Só que naquela noite, foi a noite que não teve peixe. Foi a noite que nada aconteceu. Foi a noite que não pegaram nada. E quando eles vão nos ensinar sobre perseverança, é quando a gente observa, quando a gente vê que embora nada tivesse acontecido, eles pegam as redes e vão limpar as redes. E aqui a gente identifica um problema muito grande, porque às vezes as pessoas olham para nós em algum momento de frustração da nossa vida e acham que paramos, e acham que desistimos, e acham que não queremos mais fazer. Nem sempre quem está paradinho, quietinho, não está na ativa, é porque desistiu. Deus está falando com alguém aqui. Nem todo mundo que não está mais liderando, pregando ou cantando ou na ativa ou dirigindo igreja, quer dizer que desistiu. É momento de preparar a ferramenta, é momento de lavar a rede, é momento de falar, não deu certo dessa vez, mas eu não vou desistir, eu vou me preparar para tentar de novo. E o de novo pode ser amanhã, daqui um mês, um ano, não importa o tempo, enquanto for tempo de ficar se preparando, fica se preparando, porque a hora de você usar a ferramenta que Deus te deu, ela vai chegar, e é por isso que você não pode ficar na ideia daqueles que lançam palavras negativas, para ele não ter mais jeito.
não vai conseguir mais liderar, não vai conseguir mais dirigir igreja, não vai conseguir mais pregar como antes. Está vendo só? Não deu certo o trabalho que colocou na mão dele, fracassou na liderança, fracassou no projeto. As palavras, elas vão vir realmente para nos derrubar, irmãos. 2023 foi o ano, acho que mais difícil da nossa vida. Nós ficamos quase 2 anos dirigindo o setor, saímos do setor para resolver uma questão de saúde. E aí, quando você sai da igreja, da frente do trabalho, as pessoas começam agora a criar situações. E dentre as várias situações que foram faladas ou criadas, falaram que eu tinha separado da minha esposa. Aqui é um holograma, tá bom? Isso aqui não é minha esposa, é um holograma, é algo digital aqui. Falaram isso, pastor João. Mandaram mensagem para ela: estou sabendo, você se separou do seu marido, estou aqui para te aconselhar, para te ajudar no que você precisa. Aí eu só perguntei: foi homem ou foi mulher que mandou isso? As pessoas acham porque você não está mais na frente do trabalho, acabou para você. Que você não vai conseguir exercer mais a função a qual Deus te chamou. O chamado, a vocação a qual Ele te chamou. O talento, o dom que Ele confiou em tuas mãos. Compete a você falar: eu quero tentar de novo ou não. Compete a você saber o que você vai fazer com a rede. Porque tem pessoas que, no primeiro não, no primeiro fracasso, desiste e fala que não quer mais saber de nada. Ei, vai um recado para você: tenta de novo. Era para agora ser mais forte, vou repetir. Tenta de novo. Aleluia. Tenta de novo. Não pintura aquilo que Deus te deu. Não coloca de lado aquilo que Deus confiou em tuas mãos. Deus te deu capacidade, Deus te deu intelecto, Deus te deu unção, autoridade, ousadia. Não foi para ficar sentado com cara de frustrado. Deus confiou em tuas mãos autoridade para que você contribuísse para o crescimento do reino dele aqui nessa terra. Deus confiou algo em suas mãos. Não importa as palavras negativas que foram lançadas contra a tua vida. Se prepare mais uma vez. Tente de novo. Não deixe que as pessoas te parem com palavras negativas. E aqui vai algo de Deus para você. O teu momento de fracasso não define o final da tua história. O teu momento de frustração não define o final da tua história. O teu hoje não define o final da tua história. Eclesiastes vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não importa como começou, o importante é como vai terminar. E como ser abençoado sem perseverar? Pedro, eu quero teu barco. Rede suja, limpando rede, não tem peixe no barco. Tá bom, entra no barco. Agora eu quero que você afaste. Afasta o barco. E Jesus está pregando e não tem peixe. Agora olha que coisa interessante. É quando Deus pede algo para nós em um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Não é isso? E a gente também tem uma ideia distorcida de que Deus só quer chamar os ar quando está quebrado. Não é isso não, irmão. Deus não chamou os pescadores porque estavam quebrados. Porque Deus chamou os que estavam trabalhando coletando imposto. Deus, ele não vai usar a sua classe social, ou o seu poder intelectual, a sua influência social para te selecionar. Não é isso. Ele quer saber qual é o teu nível de obediência, qual é a tua disponibilidade, qual é a tua perseverança, qual é a tua fé para servir a Ele. Eu quero ter um barco, Pedro. Não tem nada no barco. Trabalhando, limpando a rede, ué. Vamos, Jesus, entra no barco. Quando Deus pede algo para nós, em momentos adversos, Ele quer saber o nível da sua fé. Rafael, por que fazer quando tudo está bom? Ajudar no carnê da obra quando está sobrando? É fácil.
Eu fiz uma campanha de prosperidade na igreja. E eu falei, irmãos, não traga nenhum visitante, porque pastor, depois o senhor consegue, tá bom? Não traga visitante da igreja, porque a gente vai passar um mês aqui igual a Universal, só falando de dinheiro. A gente usa a nossa fé para enfermos, para que Deus salve, para batismo do Espírito Santo. Só que a gente tem dificuldade de usar a nossa fé para bens materiais, irmãos. E quem disse que é pecado? Quem disse que não pode? Verdade, Deus. Quem disse que você não pode pedir o melhor de Deus para a sua vida? Só que antes disso você tem que pedir para que Deus tire algumas coisas do seu coração, que é a avareza e a vaidade. Se Deus olhar no teu coração e Ele não enxergar a avareza e nem vaidade, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai prosperar o teu negócio, Ele vai fazer você ser próspero, rico. Deus vai te dar bens materiais. E a partir daquele momento que nós lançamos o desafio na igreja, através de um ato de fé, a entrega, a distribuição de envelopes na igreja, e foi determinado um valor mínimo para colocar dentro do envelope, estou falando de fé, foi determinado um valor mínimo para colocar dentro do envelope, e não era obrigado a ninguém participar, não era obrigado a ninguém pegar, só que a partir do momento que pegou, é um compromisso espiritual, porque tinha um propósito de oração, tinha um propósito específico para aquilo que ia ser arrecadado. Na primeira semana da campanha, pastor Daniel, alguém me manda mensagem e me fala: qual o valor da mensalidade da escola da sua filha? E eu encaminhei a mensagem direto do colégio para ela, para essa pessoa. Como que é feito o pagamento? Eu falei, através de boleto. Através de boleto? Isso era no mês de abril. A pessoa falou o seguinte: manda todos os boletos que você tem ali, porque a partir de hoje o senhor que paga a escola da sua filha. Aleluia! Vou falar de novo. Se fosse você estava pulando de alegria igual eu fiquei. Aleluia! Glória! Manda todos os boletos que a partir de hoje sou eu que pago a escola da sua filha. Eu peguei o envelope e falei, vai ser o valor da mensalidade da escola da Sofia. Pode colocar no envelope Aleluia! Oh Deus, eu estou falando de fé, você está entendendo? Oh, a narava cheia! Você dar para Jesus quando está sobrando é fácil. Eu quero ver quando Ele pedir para você que você não tiver, o que você vai fazer? Verdade, Deus. Eu quero ver no seu momento mais difícil. Porque agora não é só o material, é o seu emocional. Quando você está naquele período de eu não quero fazer mais nada, eu não quero mais me envolver, só dá dor de cabeça. Irmão, com todo respeito, mas quantos de nós, obreiros, não já falamos isso? Tivemos esse período de crise, de existência ministerial. Eu não quero mais ter dor de cabeça com isso. Esses dias eu conversei com a esposa e falei, filha, olha que coisa extraordinária que Deus faz, né? É cansativo, dá um pouquinho de dor de cabeça, né? Só um pouquinho, muito não. A gente fica uns meses sem fazer nada, mas fica com uma saudade tão grande. E quando a gente escuta que vai ter oportunidade de novo, o coração só falta saltar pela boca de tanta alegria, irmão. Você tem que viver com fé, para que você não dê para Deus somente no momento que você estiver sobrando ou estiver bem mentalmente. Aleluia! Deus quer te provar nos momentos difíceis, das suas adversidades. Deus quer saber se você tem disponibilidade e fé para acreditar que Ele pode reverter esse quadro negativo que você está passando. E Deus está falando com alguém. Pedro, eu quero o teu barco, Pedro. Senhor, tudo bem, está aqui o barco. Ele pede o barco. Agora ele fala, afasta. E após pregar, vai dizer o texto, ele diz, agora nós vamos em outro lugar, Pedro. Nós vamos a fundo. Você vai pescar de novo. Senhor, nós tentamos a noite toda e nada nós conseguimos. Mas mediante a tua palavra, Pedro está falando de fé para nós, meu irmão.
entendeu o que está sendo pregado, pastor Otávio? É Jesus falando para você o seguinte: não deu certo, não tem problema, eu estou indo junto dessa vez. Vai ser diferente dessa vez. Coloca Jesus no barco e leva ele para ver se não dá certo.